Olá, pessoal! O objetivo desse nosso vídeo de hoje é trabalhar um pouquinho com vocês as práticas como componente curricular, ou seja, o PCC. Tá? Essa é uma atividade que todos os alunos dos cursos na área de licenciatura, com exceção de pedagogia, precisam entregar. Tá? Então, é um trabalho, ou são alguns trabalhos que vocês têm no decorrer do curso de vocês, a partir do primeiro semestre, em que é solicitado, ali tem toda uma sequência, tem toda uma explicação do que precisa ser feito, mas a partir do primeiro semestre vocês têm essas práticas como componente curricular que precisam ser entregues. Então, o objetivo aqui vai ser mostrar para vocês onde vocês têm essas atividades, onde vocês visualizam, né, como elas são solicitadas, como vocês têm que desenvolver ela ali a cada semestre, porque elas são semestrais, então a cada semestre o que é de atividade que você tem que desenvolver, onde que você vai para fazer essa postagem e para fazer o acompanhamento dessa prática como componente curricular. Tá? O objetivo não é ensinar a fazer a prática. O objetivo é mostrar onde vocês têm as instruções para poder fazer essa prática e fazer a postagem da prática. Tá bem? Vamos lá então. Eu já estou aqui com o ambiente aberto e dentro desse ambiente nós vamos acessar o AVA de vocês. Dentro do AVA nós vamos lá em conteúdos acadêmicos. E aqui em conteúdos acadêmicos, nós vamos clicar na opção que vocês têm ali, minhas comunidades. Tá? Então, na comunidade do curso de vocês, nós vamos estar clicando ali para poder visualizar, então, as instruções para fazer essas práticas. Dentro aqui da comunidade do curso de vocês, nós vamos acessar a opção chamada prática como componente curricular. Então, vou rolar a barrinha de rolagem. Nós temos aqui várias informações, né, que é importante que vocês façam o acompanhamento aí de tudo que é postado dentro da comunidade do curso de vocês. E aqui a gente tem essa opção, né, chamada prática como componente curricular. Então, é aqui que eu tenho as orientações e a explicação tudo bem certinho do que é e como ela deve ser feita. Então, é fundamental que vocês assistam ao vídeo orientação 1 e orientação 2. Tá? Para vocês poderem entender melhor aí o que é essa prática como componente curricular. Igual eu falei aqui, o objetivo não é explicar como fazer, mas sim como se localizar em o que tem que ser feito, tá bom? Aqui a gente tem um modelo de banner, que já eu vou até deixar ele aberto aqui, eu já vou clicar e vou deixar ele aberto, porque já nós vamos utilizar ele. Eu vou deixar ele do ladinho aqui, já eu volto para poder explicar ele melhor, tá bom? Vou voltar lá então na comunidade. E eu vou rolar mais um pouquinho aqui para baixo, porque aqui são só as orientações. As atividades que devem ser feitas, elas estão listadas mais aqui abaixo por turma. Então, eu tenho aqui as turmas 2010 a 2012, e aí vai numa sequência, ó, 2013, eu vou descendo aqui, ó, 14, 15, 16, e aqui eu tenho as turmas 2017 a 2021. Então, se você ingressou a partir de 2017 até agora no início do semestre de 2021, né, no começo agora desse ano, então as suas atividades vão estar listadas nessa relação aqui que eu vou passar para vocês, tá? Caso seja anterior a 2017, então você vai observar nessas opções que eu tenho aqui acima, vai ver qual foi o ano e vai, no caso ali, fazer a observação de como que ela deve ser desenvolvida nessas informações mais acima. Aqui eu tenho, ó, desde o primeiro semestre até o 8º semestre. Então, eu tenho tudo listado aqui, bem organizado, bem dividido, bem certinho ali, semestre a semestre. Essa prática, ou essas práticas, né, elas não precisam ou não são obrigatórias que você faça a entrega dela no semestre, né, no semestre vigente. Então, por exemplo, eu posso estar já cursando o 4º semestre e ainda não ter entregue nenhuma atividade, no caso aqui, nenhuma prática como componente, tá? Pode acontecer isso. Ou então eu posso já estar no meu primeiro semestre e já quero começar entregando para não ter acúmulo de atividades. Então não tem problema se ficar de um semestre para o outro. Elas são muito similares ali com as atividades complementares. Vocês precisam entregar, é obrigatório, tem uma carga horária de 400 horas, né? Ela representa aqui 400 horas. Você tem que concluir isso até o término do seu curso, mas não é opcional igual a atividade complementar que você escolhe, né, o que fazer. Aqui não, aqui tem o que é para você fazer certinho, então tem que entregar todas as atividades para poder somar as 400 horas. Então, não adianta eu entregar lá 4º, 5º, 6º, 7º e 8º semestre e eu pulei os primeiros semestres, tá? Eu vou ficar retida lá ainda em dependência até eu concluir essa carga horária certinha e até eu conseguir entregar de todos os semestres, tá bom? Então, se você tiver semestres aí atrasado,
é importante que você já coloque isso em dia para chegar lá no seu último semestre, não ter trabalho acumulado, não ter prática como componente curricular aí, sem estar entregue, faltando ali em pendência ainda, tá bom? Então, aqui como que funciona a questão da explicação? Eu vou abrir alguns aqui para poder passar com vocês, tá? Uns 2 ou 3 só para poder já ter uma ideia, que daí já dá para ter uma base. E depois eu vou para um outro ambiente de outro curso. Esse aqui é o curso de letras. Então, mais ou menos segue o mesmo padrão para todos os cursos que são da área de licenciatura, por exemplo, história, filosofia, matemática. Então, todos eles vão seguir mais ou menos o mesmo padrão. Claro que cada um com a sua característica referente ao curso, mas o padrão de solicitação é mais ou menos o mesmo. Então, é só você observar lá na comunidade do seu curso, caso você não seja do curso de letras, né? Você vai observar lá na comunidade do seu curso e ver como que foi disponibilizado a solicitação aí dessas práticas para o seu curso, tá bom? Aqui eu vou abrir o do primeiro semestre para vocês darem uma olhadinha. Então, vem ali, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, não. Vem as instruções do que você precisa fazer. Então, no caso aqui, considere, tal, igual eu falei, eu não vou explicar para fazer, né? Não vou explicar o trabalho, até porque isso é muito característico de cada curso. Então, eu teria que criar um vídeo desse para cada curso, né? Seria meio complicado, mas é o objetivo para vocês saberem onde buscar para fazer a leitura, tá? Então, aqui tem falando lá para vocês escolherem, então tem toda uma explicação, aqui tem as perguntas, né, que precisam ser feitas, e por fim aqui ele fala para você fazer análise e uma breve resenha crítica, né, num texto dissertativo sobre a pesquisa realizada, a pesquisa que foi explicada mais acima aqui, tá? Aí depois fala lá, ó, prepare um banner que deve incluir título do trabalho, contextualização do livro, leitura dos tópicos empregados, tal, enfim, conclusão, bibliografia. Então lembra aquele que eu abri, agora há pouco eu falei assim, ó, já eu volto aqui para poder mostrar? Então aquele banner é o modelo de como vocês devem seguir. Eu vou voltar nele lá, esse banner aqui, ó. Então, nesse banner deve constar, né, as informações. Então, já tem um modelo para você ter uma ideia. Então, tá lá, a disciplina, né? Já tem o nome da disciplina, que é a prática como componente curricular. Isso aqui vai ser padrão para todos os banners. O curso, então, letras, português e inglês, português só português ou português e espanhol. Então, é o seu curso aqui de letras. Ou se for qualquer outro curso que também tiver um exemplo de banner, você vai colocar lá o banner que for solicitado para você, tá? Aí aqui o título referente ao seu trabalho, que daí você vai ver aqui de acordo com o que foi solicitado, vai criar um título e vai colocar aqui. As suas informações aqui, RA, seu nome, qual foi o tema escolhido, porque normalmente ele deixa ali para você escolher, te determina igual aqui, Ensino Fundamental 2 é um livro, mas aí você vai, né, fazer a leitura de um tópico e tal, e você vai considerar, daí você vai escolher ali um tópico para você fazer essa leitura, não vai ler o livro inteiro lá, é só um tópico. Então, a partir disso, aí você vai criar aqui um tema. Depois você vai colocar as considerações aqui, as conclusões. Também é tudo bem curtinho, tá? E aí, por fim, a bibliografia consultada, que são, né, as referências referente a esse livro que você escolheu, tá? Nessa atividade aqui. Não significa que todas são iguais, aí cada atividade vai ter um formato diferente, mas todas elas têm que ter uma referência ali de onde você fez a leitura para poder tirar as suas conclusões e tirar ali as informações solicitadas, tá bom? Então, aqui, depois de tudo isso feito, a gente faz a postagem. Já, na hora que eu terminar de fazer mostrar aqui todos os exemplos, daí nós vamos entrar no ambiente lá para poder fazer a postagem, tá? Mas eu vou abrir alguns aqui, e igual eu falei, eu vou trabalhar esse aqui, que é a solicitação, o formato que é solicitado pelo curso de letras, que é mais ou menos muito parecido com vários outros cursos, e depois nós vamos abrir aqui um de artes visuais, que é um pouco diferente o formato de solicitação, tá? Mas aí para vocês terem mais ou menos uma base aí, caso o de vocês seja um pouquinho diferente, dá para fazer uma adaptação ali e já conseguir se localizar mais ou menos, tá bom? Eu vou voltar lá, eu vou pegar aqui, por exemplo, o terceiro semestre. Aqui no terceiro semestre, ele já faz uma solicitação um pouco diferente, ó. Ele fala para vocês, acesse a biblioteca virtual no AVA. Tá? Então, aí tem aqui um livro aqui para vocês consultarem, um tema para vocês consultarem que é sobre a gramática, né, da língua portuguesa. Então, nesse caso aqui, eu já vou até copiar esse aqui que eu vou usar daqui a pouquinho, tá? Então, nesse caso aqui, vocês têm dentro do ambiente de vocês, lá dentro do AVA, uma biblioteca virtual com todos os livros lá, como se fosse uma biblioteca física, né? Mas você tem lá de forma virtual todos os livros para vocês fazerem as pesquisas e para fazerem as leituras. Então, vai ter alguns casos de atividade aqui que às vezes ele vai fazer a solicitação para que você busque lá na biblioteca e faça essa atividade. Então, eu vou mostrar aqui onde eu tenho a minha biblioteca. Tá? Na atividade anterior, vocês viram que falava lá sobre uma
uma leitura de um livro, também pode ser pesquisada aqui na biblioteca virtual, então já vou aproveitar e já vou mostrar, porque daí todos os títulos que forem solicitados e que falar alguma coisa sobre biblioteca, ou mesmo que não falar, você já sabe que tem essa opção da biblioteca virtual para poder fazer essa busca, tá? Então eu vou voltar lá na parte inicial, lá no AVA, para a gente poder acessar então essa biblioteca virtual, para vocês verem onde ela fica. Aqui no ambiente de vocês, então no AVA, eu venho aqui ó, em bibliotecas. E dentro da opção bibliotecas, eu tenho aqui ó, biblioteca virtual. Quando vocês forem acessar a biblioteca virtual a primeira vez, né, o primeiro acesso, ele vai fazer a solicitação para que vocês criem um login. Tá? Isso é uma única vez, porque depois fica vinculado ao RA de vocês, tá? Então fica vinculado já o acesso dentro do AVA, né, dentro do ambiente. Mas a primeira vez que vocês forem acessar, a primeira coisa que eles vão solicitar é o número do CPF. Então vai solicitar é o seu CPF, porque ele vai estar vinculado ao seu RA. Então, você vai digitar o seu CPF, ele vai te encaminhar para uma outra tela. Nessa outra tela, vai ter ali alguns campos para você preencher, solicitando e-mail, uma senha. Essa senha, você não vai precisar ficar lembrando dela, até lá ele fala para você que não precisa se preocupar, vai ficar de forma automática e armazenada, porque a partir do momento que você criou esse cadastro, é automático. Vocês viram aqui que no meu já entrou de forma automática, porque esse cadastro já foi feito. Então, é só clicar lá em bibliotecas, biblioteca virtual, ele já encaminha direto para essa tela inicial aqui, tá? Mas isso após você ter feito esse primeiro cadastro. Então, aí já fica de forma automática, tá bem? Aqui eu tenho várias opções de leitura, aqui né, várias sugestões aqui que ele vai colocando lá para mim leituras do dia. E aqui em cima eu posso fazer uma pesquisa. Tá? Então aqui eu vou pesquisar um texto, eu vou pesquisar um título, eu vou pesquisar um nome de livro, enfim. Lembra que lá eu copiei um texto, né? Que é sobre referente à gramática, que é o que eles estão solicitando ali, um título que fale sobre um determinado assunto. Então eu vou colar agora aquele texto aqui para poder fazer a busca para mim, tá bom? Depois que eu colei, eu vou pressionar a tecla Enter. E após alguns segundos, ele faz a busca ali de todos os livros que tem, se tem, né, com esse tema que eu coloquei. Às vezes não encontra com aquele tema específico, eu tenho que ir colocando temas mais resumidos, eu tenho que ir fazendo modificações ali para conseguir encontrar o título que eu busco ali, o título que eu estou precisando. Mas é só você ir digitando sempre nesse campo aqui em cima, que ele vai fazendo as buscas ali para você. Aí aqui, ó, nós temos três livros ali que ele colocou, né, 3 livros que foram encontrados, todos sobre essa questão referente à gramática, que é o que é solicitado para nós aqui no trabalho. Então, ele fala, não, consulte um dos livros, Gramática da Língua Portuguesa, e aí tem lá o que é para vocês fazerem aqui, a atividade que é para ser desenvolvida, tá bom? Mas aí a consulta na biblioteca virtual, então, é dessa forma. Você vai entrar no seu ambiente, lá no AVA, ao invés de clicar em conteúdos acadêmicos, você vai clicar na opção da biblioteca virtual e bibliotecas, né? Depois você vai em biblioteca virtual, fez o cadastro a primeira vez, ele já entra automático e aí você vai fazer a busca dos títulos que você precisa aqui. Para fazer a leitura desse livro é muito simples, eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Ele já direciona você para ali para a tela, né, na qual você tem mais informações sobre o livro, você consegue visualizar ele de forma maior, e é só você clicar nessa opção chamada Ler Agora. Tá? Eu posso querer comprar esse livro, essa aqui é uma biblioteca, então se você quiser adquirir o livro, fazer a impressão, tem diversas opções aqui, não vou entrar nesse mérito também, tá? Essa é uma biblioteca mundial, então ela fica conectada com as universidades, né, de uma forma geral, então é disponibilizado para que você faça a leitura de forma gratuita ou você pode adquirir o livro se você preferir fazer a impressão, tá bom? Para ler, é só eu clicar aqui ó, em Ler Agora. Então, quando você clica na opção Ler Agora, ele te encaminha diretamente para essa tela que é o leitor, é específica aqui também da biblioteca virtual, ó, tem algumas opções aqui em cima para vocês irem né, observando e que vai auxiliando, e para você ir pulando de página, é só você ir utilizando as setas que você tem aqui para o lado. Tem também a questão de zoom, onde você pode ampliar, pode reduzir esse zoom. Tá? Então, tem aqui, é uma leitura virtual mesmo, então você vai passando as páginas, pode fazendo suas marcações, sem maiores problemas, tá bom? Então, eu espero que vocês utilizem essa biblioteca virtual, porque ela realmente facilita bastante a nossa vida. Igual eu falei, é a mesma coisa como se você estivesse em uma biblioteca física, mas você tem ali várias opções de livros, diversos títulos de diversos assuntos, né, para que você faça aí as suas leituras e, nesse caso aqui, para que te ajude, então, no desenvolvimento aí da sua prática como componente curricular, tá? Eu vou voltar lá de novo, que eu quero abrir mais uma lá ainda para poder mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos
A do quinto semestre, que é um pouquinho diferente, ó. As demais, cada uma vai pedir uma atividade, vão ser todas mais ou menos iguais a essa que eu mostrei para vocês do primeiro semestre ou essa do terceiro, tá? Seguindo mais ou menos o mesmo padrão. E essa quinta aqui, ó, ela tá um pouquinho diferente porque eu tenho um texto aqui embaixo que é um pouquinho diferente ali, tá? Então, vou abrir essa daqui para poder mostrar. Vou clicar lá nela. Aí, essa atividade aqui, ela fala o seguinte: leia o artigo, aí tem o nome da autora, o nome do artigo, e aí fala para você assim, ó, veja arquivo 2. Então, por isso que nós temos aquele outro arquivo. Aqui eu tenho as instruções do que é para ser feito, e aqui eu tenho o texto que eu preciso fazer a leitura. Então, aqui eu tenho o texto, a educação à distância e tal. Então, você vai fazer a leitura desse texto e vai responder, ou vai fazer o resumo, ou vai fazer, né, o que é solicitado para você lá na sua atividade, tá? Então, aqui eu não vou lá para a minha biblioteca virtual. Então, aqui eu vou utilizar esse texto que já foi disponibilizado junto aqui com as informações referentes às práticas, né? Então, eu vou utilizar isso aqui, tá bom? Então, vocês têm que ficar atentos. Às vezes é na biblioteca, às vezes é uma pesquisa fora da biblioteca, às vezes já é um texto que está junto, então tem que abrir, fazer a leitura com calma, observar certinho lá o que está sendo solicitado e é essa atividade que você vai desenvolver referente a esse semestre. Agora eu vou abrir para vocês o curso de artes visuais, que igual eu falei lá, vem uma forma um pouquinho diferente de solicitação. Então aqui eu já estou dentro de conteúdos acadêmicos, né, desse outro ambiente, e aí nós vamos clicar na comunidade desse curso para a gente poder visualizar, porque o local lá de apresentação é o mesmo. Eu vou rolar a barrinha de rolagem até eu localizar, pode ver que é um outro ambiente, de um outro curso, mas tem as mesmas informações, tá? E aqui eu tenho mais abaixo, deixa eu localizar lá. Prática como componente curricular. Aqui eu tenho as opções, igual eu falei, diferente do outro ambiente. Então, eu tenho as orientações em um arquivo para você fazer a leitura. Eu tenho as orientações em formato de vídeo, que é fundamental que assista, né, para poder entender. E aí acabou. Eu não tenho mais informações ali para baixo, a não ser as divisões. Ó, PCC turmas até 2019, PCC turmas 2020 em diante. Então, o aluno que ingressou, nós estamos em 2021, então o aluno que ingressou ano passado ou esse ano, é essa planilha. O aluno que ingressou anteriormente, 2017, 18, 16, até o 19, é essa planilha aqui, tá? Então, é um pouquinho diferente o formato de apresentação. Eu vou pegar aqui das turmas de 2020 para frente. É muito próximo, só muda a atividade que vai fazer, mas o jeito da planilha é o mesmo, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, para vocês visualizarem. Ele abre literalmente uma planilha mesmo, tá? Então, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil, né? Para a gente visualizar. E aqui eu vou rolando a barrinha de rolagem para vocês irem percebendo ali que é organizado do mesmo jeito que no outro curso, por semestre, ó, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestres, tá? Então, tudo organizadinho ali por semestre e para cada semestre tem uma atividade proposta ali para o aluno fazer. Então, eu tenho aqui quais são as disciplinas vinculadas, eu tenho aqui quais são os temas, a carga horária que vai equivaler, então, são 400 horas, ó, essa atividade aqui vai valer 40 horas. E aqui na frente está falando lá o que deve ser feito, tá? Então, como deve ser feito. Mesmo processo, mesma coisa lá do curso de letras, só que aqui num formato diferente. Lá eu tenho arquivo, tudo separadinho. Aqui não, é tudo em um único arquivo e foi esquematizado em forma de uma planilhinha aqui para poder o aluno fazer a leitura e interpretar isso daqui e desenvolver essa atividade. Mas também é semestre a semestre. E aí, nesse caso aqui, eu vou rolar mais um pouquinho aqui para baixo. Lá a gente tinha um exemplo do painel, né? Aqui eu tenho um modelo em anexo do plano de aula. Porque nesse caso, esse curso aqui é um formato diferente, igual eu falei, a solicitação é que se desenvolva um plano de aula em algum ali desses PCC que eles precisam desenvolver, em algum deles ou em alguns é um plano de aula. Tá? Então, nesse caso aqui tem o exemplo de como esse plano de aula deve ser produzido, tá? Então, tem todas as informações aqui, tudo bem certinho, né, no formato aqui como um anexo. Então, aqui eu não tenho painel. Então, provavelmente eu não tenho que fazer uma postagem de painel lá junto, mas eu tenho que postar uma imagem. Tá? Então, para cada PCC, você vai ter que ver aí, fazer a leitura do seu e analisar certinho, observar quais são as características, o que é solicitado no seu PCC, para você poder fazer essa entrega, tá bom? A partir do momento que você entendeu aí como é a primeira entrega, o restante, todas as demais, seguem mais ou menos o mesmo padrão.
E lembrando sempre, tem dúvidas, né? Ah, eu não consegui entender, eu já assisti o vídeo lá que a professora explica, eu estou assistindo agora esse vídeo aqui para postagem, mas eu ainda não consegui compreender exatamente como tem que ser feito. Abre um atendimento dentro do seu ambiente, direcionado para a tutoria, que com certeza você vai ter um auxílio aí, vai esclarecer os pontos que ainda não ficaram totalmente claros, tá bom? Agora que nós só entendemos para cada um desses ambientes aqui, então como que funciona, um vem de um formato, outro vem em outro formato, agora nós vamos fazer a postagem, porque a postagem para todos é a mesma forma. Em um eu faço a atividade de um jeito que foi pedido, que foi solicitado, em outra é uma outra atividade, mas a postagem propriamente é do mesmo jeito. Todas elas são da mesma forma em formato de resumo e formato de imagem, tá? Então a gente vai para o ambiente lá para a gente poder fazer essa postagem. Então, aqui na minha tela inicial do ambiente virtual, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, chamada Atividades Complementares, e mais embaixo eu tenho ali, ó, PCC, tá? Fica junto no mesmo grupo. Como eu falei, elas são bem similares ali em questão de entrega, em questão de elas não valem nota, mas são obrigatórias, e ambas têm uma quantidade de horas ali que são exigidas e que o aluno precisa concluir essas horas até o final do curso, tá? Então, por isso que elas ficam juntas ali no mesmo link, né, no mesmo botãozinho, tá? Então, eu vou clicar aqui para a gente poder visualizar. Aqui, então, eu tenho lá as minhas atividades complementares, o período de entrega ali embaixo, e aqui eu tenho prática como componente curricular e o período de entrega dele. Ó. Então, ele é sempre aberto no início de cada semestre e fecha esse período para postagem no final do semestre. Então, conforme eu vou adentrando ali o semestre, se eu não conseguir, por exemplo, entregar o do primeiro semestre, mas já está pronto, só que eu passei o prazo, eu deixo ele prontinho ali guardado e eu faço a postagem no semestre seguinte. O ideal é que você não acumule atividade de um semestre para o outro, porque cada semestre é único e você tem as atividades específicas daquele semestre. Mas caso você não consiga, por algum motivo, dentro daquele prazo, fazer a postagem, não se desespere, deixe guardadinho. No próximo semestre, no caso igual o nosso aqui em agosto, vai abrir de novo o período de postagem e vai até novembro. Aí você pode fazer a postagem nesse período, tá bom? Então, sempre, mesmo que eu não conseguir postar naquele semestre vigente, eu posso fazer a postagem no próximo semestre. O importante é que eu tenho que postar tudo até o término do meu curso. Então, até o meu último semestre, eu não posso estar devendo mais nenhuma hora, aí, né? Nem uma horinha dessa prática como componente curricular. Todos têm que estar ali, todas as atividades que são propostas têm que já ter sido feitas e têm que já ter sido enviadas, tá? Para fazer esse envio, então, eu vou clicar aqui. Aparece ali para nós, para a gente fazer a parte aqui do resumo. O ideal é que você faça ele em um outro local, que seja ali no Word, que seja no WordPad, né? O local onde você tiver mais afinidade, você vai copiar isso e colar aqui, tá? Você não vai digitar direto aqui nessa parte onde está escrito resumo, para não correr o risco de às vezes travar na hora que você estiver fazendo, esse sistema pode cair conexão. Então, tem uma série de situações que pode acontecer e que você vai acabar perdendo tudo ali o que você estava fazendo. Tá? Então, o ideal é que você já tenha isso salvo em um outro local e você só copie e cole aqui. Tá? Então, eu vou exemplificar que eu tenho um texto aqui aberto já no meu WordPad. Então, vamos supor que isso aqui seja um resumo. Então, eu vou selecionar esse resumo, vou dar um Ctrl C aqui para copiar, eu vou voltar lá, e aqui na área onde eu tenho que fazer o meu resumo, eu vou dar um Ctrl V para poder colar, tá? Então, assim, ó, eu tenho garantido, não tem problema que fique desconfigurado aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas assim eu consigo deixar isso aqui garantido que vai realmente, eu não vou perder o meu trabalho, né? Então, se acontecer de travar alguma coisa na hora que eu enviar, eu posso voltar lá e posso copiar. E outro detalhe é que se isso aqui for devolvido, o professor vai fazer a correção, ele pode validar ou não validar essa prática. Então, se ele não validar essa prática, ele vai me devolver sem validar e vai me informar o que eu preciso corrigir. Se eu tenho esse texto em um outro local, eu simplesmente vou lá, faço as correções, copio, colo aqui de novo e faço a postagem novamente, tá? Então, acaba simplificando também nesse sentido. Aí, aqui, depois que eu copiei o texto, colei, eu vou ter que inserir uma imagem. Então, eu venho aqui, ó, adicionar arquivo, e eu vou localizar onde eu tenho a minha imagem, o que foi solicitado. Eu vou voltar aqui naquele exemplo como se fosse curso de letras, eu vou pegar o banner, que é o que a gente já tem lá como exemplo, e para cada curso é o que for solicitado como imagem, porque eles informam lá, tá? Então fica tranquilo que vocês não vão ter que adivinhar, não. Lá eles informam para vocês o que tem que ser anexado aqui como uma imagem. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o banner lá do nosso curso de letras,
Bom, e a partir do momento, então, que eu fiz, que eu carreguei essa imagem, né, que eu anexei ali a minha imagem, eu posso só agora fazer o processo de enviar. Eu já tenho aqui o meu resumo pronto, já tenho a minha imagem anexada, aí eu vou vir aqui e eu vou clicar no enviar. Tá? Daí pronto, ele já fez o processo, já enviou essa atividade. A partir do momento que eu enviei, eu preciso fazer o acompanhamento para saber se essa atividade foi aceita ou foi recusada. Então, para fazer esse acompanhamento, é aqui no próprio ambiente mesmo, tá? Eu vou sair dessa tela aqui para a gente voltar no ambiente zerado, sem nenhuma imagem, para vocês poderem visualizar. Então, aqui eu estou numa tela que é a tela inicial novamente, né? Como se eu fosse fazer aqui a postagem. E aqui eu tenho, ó, todas as atividades que foram entregues. Nesse exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês, nesse ambiente, a aluna já concluiu todas as horas. Ó. Então, 400 das 400 horas necessárias, ela já entregou. É uma aluna do último semestre. Então, ela já entregou todas as atividades. Aqui, ó, eu tenho ali as datas, né? Quando foi entregue, a carga horária que foi validada. E aqui na frente eu tenho a explicação. Tá vendo? Ó, tem casos iguais daqui, ó, que foi 0. Então, isso aqui significa que não foi aceito, que não foi validada essa atividade. Daí você vai apontar aqui na frente e vai ver o que o professor falou, quais são as instruções, vai fazer a correção e ele vai lá e vai validar isso aqui novamente para você, tá bom? Então, é importante fazer esse acompanhamento a partir do momento que você fez a postagem para entender se foi aceito ou não. Se não tiver sido aceito, faz as correções e faz o envio disso daqui novamente. Tá bem? Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa questão de como enviar, né, de como trabalhar aqui com essa parte das postagens, como anexar a imagem, onde vocês localizam essas atividades, né? Porque isso daqui é padrão. Todos os cursos de licenciatura, como eu já falei lá no comecinho do vídeo, só com exceção de pedagogia, pedagogia não tem essa atividade, mas todos os demais têm essa atividade que precisa ser desenvolvida no decorrer do curso. E é importante que vocês fiquem atentos, né? E localizem aí dentro do ambiente de vocês, já desde o primeiro momento, para poder já ir fazendo e não ter acúmulo. Como não é uma disciplina específica, ela não vai aparecer lá no AVA. Ela aparece aqui sempre nas comunidades. E aí, se você não tem o hábito, coisa que precisa ter esse hábito, né, de olhar nas comunidades para poder consultar lá e ver as informações que aparecem lá para você referentes ao seu curso. Então, sempre tem que dar uma olhadinha, sempre tem que conferir os avisos, tem que conferir tudo que tem lá dentro da comunidade para vocês não perderem nada de atividade, tá bom? E essa aqui, então, é a prática como componente curricular obrigatória aqui em todos os cursos de licenciatura. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima!